Boa tarde a todos, eu me chamo Fábio Pinheiro, eu sou professor de Geografia, trabalho na rede privada de ensino da cidade de Niterói, uma cidade que é vizinha ao Rio de Janeiro, e também sou mestrando do programa de pós-graduação da UERJ. Então, eu sou um mestrando em pós-graduação de educação, trabalho com a educação de mulheres trans. Eu tenho aí um percurso desde a época da graduação em trabalhar com a temática LGBT e a minha pesquisa ela foi direcionada no mestrado sobre a expulsão de mulheres trans das escolas do Rio de Janeiro, como que os currículos, tentar entender como que os currículos eles estão voltados, infelizmente, para um processo que resulta na expulsão dessas mulheres das escolas. Minha pesquisa relaciona a escola e também as paisagens do Rio de Janeiro, tentando fazer uma relação sobre as escolas, e o processo em que essas escolas produzem espaços dentro da cidade do Rio. Então, esse meu artigo ele é um braço da minha pesquisa, onde eu venho entendendo como que também ocorre o processo de estratégias de permanência, da resistência dessas mulheres nas escolas, dessas meninas, dessas adolescentes também nas escolas, como que essas meninas, essas adolescentes, elas fazem esses processos de resistência dentro da sala de aula, dentro do campo escolar. Bom, como metodologia, eu utilizei aí as narrativas como um processo de entender a partir delas como que elas enxergavam o processo em que elas mesmas estavam inseridas. Então eu fiz a entrevista com elas, entendi quais eram as dinâmicas que ocorriam através de um questionário semi-estruturado, onde eu trazia as questões que eram o que me interessava, mas também deixava aberto para que elas pudessem relatar as experiências e eventos que ocorriam na escola que fossem importantes. Eu tracei um perfil socioeconômico delas, então eu fui direcionado às escolas, onde os relatos eram me passados. Então eu não trabalhei diretamente na escola, eu utilizei também aí a ideia da memória, trazendo esse processo de memória junto com o processo das narrativas, onde elas conseguiam me relatar as suas experiências que haviam sido ocorridas na escola no passado. Então, dentro dessa dinâmica do processo de voltar com essas memórias, desse processo de entender o que ocorreu das escolas em que essas meninas, hoje mulheres, conseguiram terminar o ensino básico aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, quais foram as estratégias traçadas por elas para que elas conseguissem permanecer na escola? E, ao mesmo tempo, tentar entender o que faltava nesse currículo, o que foi agressivo a essas meninas, para que isso, mesmo, claro, com as estratégias traçadas por elas, fosse algo um pouco mais tranquilo de ser cumprido, e que o trajeto escolar fosse algo de direito, assim como manda a nossa Constituição. Então, dentro das estratégias traçadas por essas mulheres, o que a gente consegue observar é que os processos de ligação entre os alunos, as redes de solidariedade entre os alunos que não são LGBTs, os alunos que estavam ali solidários à causa, a gente pode entender aí como uma das principais responsáveis pela permanência dessas mulheres no seu período e percurso escolar. A gente também observa que, mesmo que não houvesse ali um currículo pensado para essas pessoas, não houvesse ali um currículo pensado para essas meninas, o currículo ele conseguiu ser moldado por alguns professores também, na tentativa de integrar essas meninas. Eu tenho um relato no artigo que vocês vão acompanhar, vão ter acesso, em que o que eu chamo de caso Bruna, uma das minhas entrevistadas, em que ela relata agressões em que sofria na escola, como
receber sopa quente na hora da alimentação na cara, os insultos que eram rotineiros na sala de aula, e como que esse processo, né, que parecia ser tão degradante para ela, né, aquilo era muito sofrido para ela relata isso, mas como que a escola, mesmo nessa situação, né, completamente insustentável, ainda era um lugar onde ela conseguia se sentir segura, onde ela conseguia, né, ter as amigas, ter os amigos, né, ter uma relação ali de boa convivência. O que fica muito claro também dentro, né, do artigo é como a questão social também está atrelada a isso. A Bruna, por exemplo, no caso Bruna, que eu relato no artigo, ela vive em uma favela na cidade do Rio de Janeiro, a favela da Maré, favela muito conhecida aqui no Rio de Janeiro, onde também é uma favela muito violenta, muito perigosa. Ela passa por questões sociais muito complexas de cunho familiar, a não aceitação da família, relações de abuso, e que com toda aquela situação, a escola, mesmo com seus problemas curriculares, mesmo com seus problemas, né, de transfobia, ainda era um elemento de segurança para a Bruna. Uma outra, né, menina que relata suas experiências é o caso Bárbara. O caso Bárbara é uma menina que também vem trazendo as suas experiências dentro da sala de aula e questões marcadas e quase que repetidas, né, sobre como que os elementos do dia a dia não eram propícios para a sua permanência, mas que mesmo assim ela consegue finalizar o seu percurso escolar pautada dentro dessas redes de solidariedade que eram instituídas dentro da escola. Existiam membros da escola que não eram solidários, né, pelo contrário, praticavam transfobia, mas também a gente escuta os bons relatos de professores que curvavam aquele currículo pensado, né, para que ele fosse de fato ali mais inclusivo com essas pessoas. Então, traçando, né, esses percursos dentro do artigo, dá para entender um pouco sobre quais são as estratégias que essas meninas utilizam para permanecer na escola, né, para estarem presentes na escola, que mais uma vez é um direito de todos. Então, pensando nisso, esse artigo ele vem, né, como conclusão, a gente finalizar, a ideia, né, de que os currículos que estavam propostos, né, para essas escolas não eram inclusivos e que as estratégias pensadas por essas meninas de forma intencional e também de forma não intencional, né, acabavam obrigando a escola a, né, tentar se flexibilizar, já que por mais que não houvesse ali um processo de aceitação pelo corpo geral, né, escolar, desde os alunos até os profissionais de ensino, a resistência era também a presença. O não desistir era resistir, e o resistir obrigava a escola a ter que saber lidar com aquela situação. Então, eu finalizo, né, trazendo esse breve resumo, né, sobre o desenvolvimento do meu artigo, e agradeço a todos, né, pela oportunidade de estar aqui, né, podendo compartilhar um pouco do meu trabalho com vocês. É um trabalho que consome muito de mim, né, e também eu vejo a importância, o que esse trabalho tem, né, exatamente para tentar entender esses desarranjos que a escola acaba provocando na vida dos alunos, principalmente alunos que possuem vulnerabilidade, tanto social quanto também a vulnerabilidade à questão de gênero ou de sexualidade. Então, é isso, né? Eu agradeço a oportunidade e finalizo aqui. Um grande abraço a todos.